Olá, essa é a segunda aula do capítulo Gases Ideais ou Gases Perfeitos. E aqui nós vamos trabalhar as transformações gasosas, transformações físicas. Na transformação isotérmica, a temperatura é mantida constante e avalia-se o impacto da pressão na variação do volume ou o impacto da variação do volume alterando-se a pressão. Acompanhe na tela um exemplo de dados extraídos de um gás perfeito, onde há uma pressão de 2 atmosferas, o volume ocupado de 600 mililitros. Ao dobrar essa pressão para 4 atmosferas, o volume ocupado é de 300 mililitros, o que nos mostra que o produto PV ele é constante e nos faz concluir que pressão e volume são inversamente proporcionais, a chamada lei de Boyle. Ou seja, em todos os pontos sobre essa curva, o produto P vezes V ele é constante, o que nos permite usar a expressão P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, numa isoterma, que é essa curva representada na tela. Já uma transformação isobárica é aquela onde nós mantemos a pressão constante e avaliamos o impacto da temperatura no volume de uma amostra gasosa. Acompanhe o exemplo. As temperaturas em Kelvin. A 100 Kelvin, o volume ocupado 200 mililitros. Ao dobrar essa temperatura para 200 Kelvin, o novo volume é de 400, o que nos permite concluir que o quociente volume-temperatura ele é constante. E o volume e a temperatura são, portanto, grandezas diretamente proporcionais, o que nos dá uma retoma isóbara pela lei de Charles, onde volume sobre V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Todos os pontos sobre essa reta trazem o quociente constante. Nós temos aqui, então, uma isóbara. Já uma transformação isovolumétrica, isométrica ou isocórica é aquela onde o volume é mantido constante e avalia-se o impacto na pressão por parte da temperatura ou o impacto na temperatura por parte da pressão. Os dados coletados para uma amostra de gás ideal, uma temperatura de 100 Kelvin, a pressão medida de 3 atmosferas. Ao dobrar essa temperatura para 200 Kelvin, a nova pressão é de 6 atmosferas, o que nos permite concluir que o quociente pressão-temperatura ele é constante. E também que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Nós temos aqui uma retoma isócora, onde em todos os pontos dessa reta, o quociente ele é constante, permitindo usar a expressão P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final sobre a temperatura final. Vejamos agora um problema que trata da questão da transformação isotérmica. Uma bolha de ar forma-se no fundo de um lago, em que a pressão é de 2,2 atmosferas. A essa pressão, a bolha tem um volume de 3,6 centímetros cúbicos. Que volume terá essa bolha quando subir a superfície, na qual a pressão atmosférica é de 684 milímetros de mercúrio, admitindo-se que a massa de gás contida no interior da bolha e a temperatura permaneçam constantes? Veja que aqui eu tenho duas unidades para pressão. Então, nós vamos transformar os 684 milímetros de mercúrio para a atmosfera, lembrando que uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio. Então, trazendo os dados do problema, a pressão inicial, 2,2 atmosferas, a pressão final, transformando o milímetro de mercúrio para a atmosfera, nós temos 0,9 atmosferas, o volume inicial de 3,6 e o volume final é o nosso problema. Uma vez que o processo é isotérmico, a temperatura constante, vamos utilizar a expressão P1 vezes V1, pressão inicial vezes volume inicial, igual a P2 vezes V2, pressão final vezes o volume final. Substituindo os valores para V2, encontramos o valor de 8,8 centímetros cúbicos. E para finalizar, um problema 2.
Um balão selado, quando cheio de ar, tem um volume de 50 metros cúbicos a 22 graus Celsius e a uma dada pressão. O balão é aquecido, assumindo-se que a pressão é constante, então nós temos uma transformação isobárica. A que temperatura estará o balão quando o seu volume for de 60 metros cúbicos? Trazendo os dados do enunciado, um volume inicial de 50 metros cúbicos, uma temperatura inicial que precisa ser convertida em Kelvin, somando 273 a 22, 295, um volume final de 60 metros cúbicos e uma temperatura final, que é o nosso problema. Aplicando a expressão para pressão constante, então, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Volume inicial sobre temperatura inicial, volume final sobre temperatura final. Substituindo os valores, encontramos uma temperatura final de 354 Kelvin, subtraindo 273, 81 graus Celsius. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.